Seu marido tem pressão alta e diabetes? Então esse vídeo é para você também. Não só para quem tem a doença, mas também para quem vive com alguém que tem. Porque entender o que está acontecendo com quem você ama também é uma forma de cuidar. Vamos aos números primeiros. 60% dos casos de doença renal crônica no Brasil são causados por hipertensão arterial, por diabetes ou pelas duas juntas. 6 em cada 10 é a causa mais comum disparada. E o que torna isso tão grave é que as duas doenças são silenciosas, assim como a própria doença renal. A pressão alta não dói, o diabetes tipo 2 muitas vezes não tem sintomas por anos. Enquanto os três se juntam, os rins vão sendo destruídos aos poucos, enquanto a pessoa acha que está controlada, porque está tomando o remédio da pressão. Deixa eu te explicar o que acontece no rim de quem tem pressão alta. Os vasos sanguíneos dos rins são extremamente finos e delicados. São os menores vasos do corpo, responsáveis por filtrar 180 litros de sangue por dia. Quando a pressão arterial está cronicamente elevada, esses vasos sofrem. Eles ficam mais rígidos, mais estreitos, perdem elasticidade. Com o tempo, os glomérulos, que são os filtros microscópicos dos rins, começam a ser danificados. O sangue chega com a pressão alta demais, como uma mangueira com a pressão muito forte dentro de um cano fino. Com o tempo, o cano cede, e esse processo se chama nevroesclerose hipertensiva. E ele é progressivo. A cada ano de pressão mal controlada, tem um dano acumulado. E o diabetes? O mecanismo é diferente, mas igualmente devastador. O açúcar elevado no sangue cronicamente é tóxico para os vasos. Ele danifica a parede dos glomérulos de forma diferente da pressão. O açúcar causa uma espécie de endurecimento e cicatrização dos filtros renais. E esse processo chama doença renal do diabetes. E o primeiro processo que acontece muito antes da creatinina subir é a proteinúria, que é quando o rim começa a vazar proteína para a urina. É o sinal de alarme precoce da doença renal do diabetes. Por isso, todo diabético deve fazer esse exame anualmente, e não é opcional, é essencial. Agora imagina as duas juntas, pressão alta e diabetes. O risco de desenvolver doença renal crônica não soma, ele multiplica. Os dois mecanismos atuando ao mesmo tempo no mesmo rim. E tem mais um detalhe que complica tudo. A pressão alta causa doença renal, e a doença renal piora a pressão alta. É um ciclo. O rim doente retém mais sódio e retém mais líquido. Ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a pressão sobe ainda mais, um retroalimentando o outro. Então, o que fazer com essa informação? Primeiro, controle rigoroso da pressão. Para todo mundo hoje, a meta de pressão é abaixo de 13/8. Não basta estar abaixo de 14/9, precisa estar mais controlado do que isso. Segundo, controle glicêmico consistente. A hemoglobina glicada, que reflete a glicose dos últimos 3 meses, deve ficar abaixo de 7% na maioria dos casos, sem picos, sem variações grandes. Terceiro, exames renais anuais obrigatórios. Creatinina, ureia, proteinúria, albuminúria. Se você tem as duas doenças, esse rastreio não pode pular um ano. Quarto, medicação certa. Existem algumas classes de medicamento para pressão que têm efeito protetor renal comprovado, como os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, a losartana e similares. Para os diabéticos, existem novas classes, como os inibidores de SGLT2, como a empaglifosina, a dapaglifosina, as canetas emagrecedoras e a finerenona, que tem proteção renal e cardiovascular documentados. E quinto, quando ir ao nefrologista? Se você ou alguém da sua família tem pressão alta e diabetes juntos e nunca teve uma avaliação especializada, esse é o momento, não espere surgir sintomas. O rim silencioso adoece devagar, mas com acompanhamento certo, ele pode ficar estável por décadas. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que você conhece, que vive com essas duas condições. Pode ser informação que faça a diferença. Te vejo na semana que vem.